Fala galera, fala minha gente, vocês que estão chegando aí ao meu Periscope, que alegria receber vocês. Se eu tô cansado, porra, o que você acha, cara? E hoje é aniversário do meu filho, ainda nem consegui parar pra me dedicar a ficar com ele, hoje ainda não deu tempo, mas mais tarde a gente vai jantar, vou estar junto com ele. É um prazer receber vocês aqui, eu tô no finalzinho do intervalo, do evento Simuladão. A gente tá fazendo um grande simuladão, resolvemos umas questões cascudas agora aqui de processo civil. Resolvemos várias questões agora de direito civil, consumidor. Agora a gente passou por execução, defesa do executado, embargo de terceiro, recursos, agravo, recurso ordinário constitucional, inadmissibilidade res PRE, batemos intervenção de terceiro, chamamento ao processo, denunciação da lide, nomeação autoria. Falamos sobre alienação de ascendente a descendente, falamos sobre teoria das incapacidades e plano da validade do negócio jurídico, falamos sobre uso capião familiar, rapaz, foi coisa pra caramba, responsabilidade nas relações de consumo, foi uma aula cascuda agora, fizemos um grande simuladão e agora eu vou voltar com o direito constitucional. Deixa eu mandar um beijo pra galera do Amo Direito, meus irmãos queridos, grandes amigos que a vida me permitiu conquistar, Marquem, Marcelo e todo o time aí. Vocês são demais, moram em meu coração. Mandar um beijo aí para os professores Fabrício Bastos e César Tavolieri, que eu vi que já entraram na transmissão. Fabrício Bastos, um dos maiores professores que eu conheço de processo civil, promotor de justiça, doutrinador, está aqui presente. E eu vou puxar agora rapidinho com vocês, tá? Meu manual de constitucional está saindo já, esse ano ainda, no primeiro semestre, já está no prelo, tá? Tá na fase final de diagramação, a gente veio com o manual top, eu estou vindo com um manual e com um resumo, para a galera que não tem tempo, aquele resumo para os últimos 15 dias, 20 dias antes da prova, fiz um resuminho de 200 páginas e um manual de 1.500. Porra, tá top. E tô vindo com um livro de segunda fase constitucional, eu e Rafa, com a parte prática de processo, modelo de petições, de recursos constitucionais. Porra, show de bola, tá bom? Bom, esse periscope é rapidinho agora, é rapidinho. Eu tenho que voltar pro simuladão, eu vou com a galera até as 6h30. E eu vou trazer aqui agora 5 dicas rápidas de impostos pra gente fazer um gabaritando tributário rapidinho aqui, tudo bem? 5 dicas super rapidinhas sobre impostos. O que eu vou pedir a vocês? 100 mensagens. Mandem muito coraçãozinho e se vocês puderem, ó meu pedido, caramba, seu marido foi meu aluno na minha primeira turma na EMERGE de 2004, eu fui professor da escola de magistratura entre 2004 e 2008, mande um beijo a ele, tá? Muito obrigado pelo carinho. Botem o dedinho aqui, ó, nesse contador e convidem os seguidores de vocês, tá? Vamos ficar sem mensagem agora, que eu tenho um tempo curtinho, que eu tenho que voltar para a sala às 5 horas. Então, vamos lá? Rapidinho, só dica top, certeira e no alvo, vai que cai na prova o que eu vou falar agora. Vamos lá. Vou começar com o IPTU, tudo bem? IPTU. Minha gente, prestem atenção. O IPTU é o imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal. O IPTU, se cai na sua prova, é o imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal. O fato gerador do IPTU não é apenas a propriedade do imóvel. Ouça bem o que você vai ouvir agora, tá? Se cair, você marca verdadeiro. O fato gerador do IPTU é tanto o exercício do direito de propriedade, como também o domínio útil e ainda a posse com ânimos domini a qualquer título de imóveis urbanos, prediais e territoriais. De novo, cuidado, porque, olhe bem, quando a gente fala de fato gerador de IPTU, muita gente pensa que o fato gerador, o fato típico é apenas o exercício da propriedade, e não é. É propriedade, domínio útil ou posse, desde que essa posse seja com ânimos domini. Se for uma posse com ânimos de domínio, como a posse do promitente comprador, a posse do arrendatário, a posse do uso capiente, a qualquer título de boa-fé, não estando de boa-fé, é fato gerador. Então, IPTU, Imposto de Competência dos Municípios e do Distrito Federal, que tem por fato gerador a propriedade, domínio útil ou posse com ânimos domini a qualquer título. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. A base de cálculo é o valor venal do imóvel. E o sujeito passivo é o proprietário, o possuidor com ânimos de domínio ou o titular do domínio útil. Então, o fato gerador é a propriedade, domínio útil ou posse com ânimos domini. O sujeito passivo é o proprietário, ou o possuidor com ânimos domini, ou o titular do domínio útil. Base de cálculo, o valor venal do imóvel. É muito comum que aconteçam situações como na promessa de compra e venda, em que existem dois personagens diferentes praticando o fato típico. O prometente vendedor é proprietário e possuidor indireto. O prometente comprador é o possuidor direto. Está na posse com ânimos domini. Me arruma um cafezinho, Moisés?
Então, e não tem um suco aqui, se você quer um suco? Deu alô pra galera aqui, isso aqui é o Moisés, aqui do Portal F3, grande parceirão, aí. Meu parceiro querido. Então, o promitente vendedor, ele é o proprietário e tem a posse indireta. O promitente comprador, ele é o possuidor com ânimo de domínio, correto? Vamos lá, pessoal, damos direito, meus amigos, irmãos queridos. Gente, na prova, preste atenção. É a legislação tributária de cada município que vai determinar se quem vai ser o sujeito passivo é o promitente vendedor, é o promitente comprador, se vai ter solidariedade entre ambos. É a legislação tributária do município que determina a sujeição passiva do IPTU. O STJ, anote, o STJ com a súmula 399, o STJ com a súmula 399 determina que cabe à legislação tributária do município estabelecer quem vai ser o sujeito passivo quando duas ou mais pessoas praticam um fato típico. É o caso clássico da promessa de compra e venda, se cair na prova, fique esperto, tudo bem? É a lei de cada município que vai dizer se o sujeito passivo será o promitente vendedor, se será o promitente comprador, se será estabelecida uma relação de solidariedade entre ambos, se colocará o promitente vendedor no subsidiária e o promitente comprador na preferencial, tanto faz. Bom, o fato é, competência para o IPTU, municípios e DF, fato gerador, propriedade, domínio útil ou posse com ânimo de domínio, sujeito passivo, o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor com ânimo de domínio, a qualquer título, base de cálculo, o valor venal do imóvel, tudo bem? O IPTU, gente, ele tem alíquotas que são fixadas pela lei do município. É o município que fixa as alíquotas para que se apliquem sobre os imóveis. Gente, preste atenção agora, a Constituição permite que as alíquotas do IPTU possam ser diferenciadas, possam variar com base em 4 fundamentos. Esses 4 fundamentos que eu vou dizer agora, os 4 são admitidos. Pode marcar verdadeiro na prova. Se cair qualquer desses 4 fundamentos, como fundamentos que permitem a diferenciação das alíquotas do IPTU, é possível nos 4 casos. Vamos lá? O IPTU pode ter alíquotas diferenciadas, maiores e menores, de acordo com a área, o bairro, a localização. Pode. Num bairro nobre, num bairro pobre, alíquota maior, alíquota menor, zona X ou zona Y da cidade. Pode. Pode. A alíquota pode ser diferenciada pela área, pela localização. PB, mas eu conheço imóveis que estão na mesma área e têm alíquotas diferentes. É pelo uso, é pela destinação, residencial, comercial, edificado, não edificado. Pode diferenciar as alíquotas pela destinação que se dá ao imóvel. Então, olha os 2 primeiros critérios para diferenciar a alíquota do IPTU. O IPTU pode ter alíquota diferenciada com base na área local e com base no uso, destinação. Pode também ter alíquota diferenciada, crescente, progressiva, com base no valor venal do imóvel. Imóveis de maior valor, imóveis de menor valor. Desde a emenda 29 de 2000, moçada, na virada do milênio, que os municípios que fizeram novas leis de IPTU, a partir da emenda 29 de 2000, ficaram autorizados a, com novas leis de IPTU, poderem adotar alíquotas progressivas. Então, olha o terceiro fundamento. O IPTU pode ter alíquotas crescentes, progressivas, com base no valor venal do imóvel, desde que tenham feito leis para autorizar essa progressividade após a emenda 29 de 2000. As leis que eram anteriores à emenda 29 de 2000 foram declaradas inconstitucionais pelo STF, porque a Constituição ainda não permitia. A Constituição foi emendada com a emenda 29 de 2000 somente para os municípios que fizeram novas leis de IPTU após a emenda 29 de 2000, é que passou a se admitir a alíquota progressiva em razão do valor venal do imóvel. Por fim, o 4º e último caso, o IPTU pode ter alíquotas progressivas, sancionatórias, para que se sancione o comportamento leviano de não se empreender função social no exercício possessório da propriedade. Quem não dá função social à sua propriedade urbana, à sua propriedade imobiliária urbana, pode se sujeitar a um IPTU progressivo. Então, o IPTU pode ser progressivo, com um caráter sancionatório, alíquotas crescentes, progressivas, para sancionar pessoas que dentro do centro urbano não se adequam às exigências que o plano diretor faz de como se comportar adequadamente. Então, se você desobedece às ordenações de postura fixadas no plano diretor, o plano que dirige a política urbana, estabelece as posturas de cumprimento obrigatório, se você viola as ordenações de postura do plano diretor, você está faltando com função social no seu exercício possessório, no que tange a sua propriedade imobiliária urbana. Você pode se sujeitar ao IPTU progressivo, 5 anos seguidos de alíquota progressiva, crescente até um máximo de 15%. Então, o IPTU progressivo, em razão do desrespeito à função social da propriedade. Tudo bem? Vocês estão juntos comigo? Então vamos lá, quais são os 4 critérios para permitir alíquotas diferenciadas para o IPTU? Vamos lá? A alíquota diferenciada pela área, pela localização do imóvel,
alíquota diferenciada pelo uso, pela destinação do imóvel, alíquota progressiva pelo valor venal para os municípios que fizeram novas leis após a emenda 29 de 2000 e alíquotas progressivas sancionatórias sobre aqueles que não dão função social à propriedade urbana. Como é que eu sei que a pessoa não deu função social à propriedade urbana? Se os comportamentos dela são colidentes com as regras do plano diretor. PB, e se tiver algum município que não tem plano diretor? Não pode aplicar o IPTU progressivo sancionatório. Só pode aplicar o IPTU progressivo sancionatório o município que tem plano diretor, tudo bem? E essa progressividade de sanção vai até um máximo de 15%. Não pode passar disso. Estamos juntos? Maravilha. Gente, o IPTU se lança mediante um procedimento chamado lançamento de ofício. Se cair na sua prova, pode marcar sem medo, que o IPTU se submete ao chamado lançamento de ofício. A administração, constatando a ocorrência do fato gerador, não precisa que o particular declare que ele participe do procedimento. A Fazenda Municipal, de ofício, promove o lançamento. É o lançamento direto ou de ofício, mediante a expedição de um carnê para notificar o administrado que ele é devedor e tem que pagar aquele valor naquela data, naquele local. Cuidado! Basta que a Fazenda expeça a notificação. Basta que ela emita o carnê. Já está lançado. O IPTU se considera lançado quando se comprova que a Fazenda expediu o carnê. Se o carnê não chegar na mão do sujeito passivo, do proprietário, isso não impede que se configure consumado o lançamento. É muito comum o município, a Cefaz, entrega os carnês no correio, o carneiro comprova que entregou o carnê no imóvel do cara, aí o porteiro rasga o carnê, o cara finge que não recebeu, quer dar um miguezinho para dizer que não recebeu o lançamento. Não cola. O STJ tem uma súmula que já caiu várias vezes em prova, meu amigo Dalmo, do Saber Mais Direito, um beijo grande, vi que você entrou aí, tá? Um beijão para a comunidade Saber Mais Direito, meus queridos amigos aí de Brasília, tá? Vamos estar juntos aí no final de semana em Brasília, e quero dar um abraço forte a todos vocês. Então, observe aqui, meus amados, o IPTU se considera lançado quando o carnê é expedido, quando a notificação é expedida e não quando ela é recebida. Então, na prova, súmula 397 do STJ. Súmula 397 do STJ, tudo bem? Súmula 397, valeu, Dalmão, um beijo. Súmula 397 do STJ, considera-se feito o lançamento de ofício do IPTU quando o carnê é emitido, expedido, e não quando ele é recebido. Gente, tomemos cuidado com algumas pessoas que têm imunidade tributária de IPTU. O município não pode cobrar IPTU de imóveis que pertencem à União, aos Estados-membros, a autarquias e fundações públicas. O município não pode cobrar IPTU, atenção, de empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços exclusivos de Estado. Aquelas empresas públicas e sociedades mistas que prestam atividade típica autárquica. Não são as que prestam atividade econômica. Essas podem ser tributadas, claro, não tem imunidade nenhuma. São particulares literalmente. Agora, preste atenção, se na sua prova cai uma empresa pública como Correio, como Infraero, como Casa da Moeda, se na sua prova cai Correio, Infraero, Casa da Moeda, uma empresa pública prestadora de serviço exclusivo de Estado, uma sociedade de economia mista prestadora de serviço exclusivo de Estado, ou uma fundação pública, uma autarquia, tem imunidade de IPTU, é a imunidade recíproca. O município também não pode cobrar IPTU de alguns particulares que são imunizados pelo Constituinte. O município não pode cobrar IPTU de templos religiosos de qualquer culto, as igrejas, de partidos políticos, de entidades sindicais de trabalhadores, de fundações partidárias, de entidade de educação, saúde ou assistência social sem fim lucrativa. Então veja que existem algumas pessoas que o Constituinte imuniza. Não é a lei dando isenção não, hein? A Constituição dando imunidade. Vigora, imunidade tributária, lembre, imunidade é apenas aquilo que vem da Constituição. É quando o Constituinte ergue uma norma de não incidência constitucionalmente qualificada. Não tem imunidade nenhuma para PP, nem na Constituição porra nenhuma não, tá? Quem falou besteira, tá? Então a Constituição ela só dá imunidade às pessoas que ela expressamente elenca, tá? Então a Constituição, ela imuniza, é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, tá? Então existe imunidade tributária de IPTU para alguns particulares, não quer dizer que a lei não possa conceder isenção para outros. Imunidade é somente aquilo que vem de uma norma constitucional. Então a Constituição proíbe a incidência, é uma excludente de incidência, gera fato atípico, não tem fato gerador, não existe relação tributária. É diferente da isenção, que é uma mera dispensa de pagamento quando a norma incide, tem fato gerador e tem relação jurídica. Então vamos de novo. Imunidades de IPTU. As imunidades de IPTU, elas são para que particulares? Elas vão ser para partidos políticos, para fundações partidárias, elas vão ser para entidades sindicais de trabalhadores, elas vão ser para entidades de educação, saúde e assistência social sem fins lucrativos, elas vão ser para templos religiosos de qualquer culto, tudo bem? Todos esses 7 particulares
7. 6 são expressos na Constituição, um é implícito, o Supremo reconheceu. Esses 7 particulares, partido político, fundação partidária, entidade sindical de trabalhador, entidades religiosas, entidade de educação sem fim lucrativo, entidade de assistência social sem fim lucrativo, e a 7ª o Supremo reconheceu que está implícita ali, entidade de saúde sem fim lucrativo. Essas 7 pessoas, esses 7 particulares, preste atenção, se tiver imóvel e o imóvel não estiver destinado a uma finalidade diversa, ou seja, o imóvel deles não está sendo usado para uma finalidade diversa. Uma igreja não pode estar usando o imóvel para atividade de financiamento de setor empresariado. Se eles tiverem um imóvel que não estiver sendo destinado a finalidade diversa, eles têm imunidade de IPTU. A imunidade de IPTU vigorará em 2 hipóteses. Uma, o imóvel está utilizado verdadeiramente na atividade fim, o imóvel está vinculado nas finalidades essenciais, ou o imóvel está vago, o imóvel está neutro. Exemplo, a igreja comprou um terreno e não está fazendo nada com ele, tem imunidade. Imóvel vago, tem imunidade. É finalidade neutra, tem imunidade. O Supremo já pacificou, tem imunidade no imóvel vago. O imóvel está sendo utilizado para viabilizar atividade religiosa, está vinculado nas finalidades essenciais, tem imunidade. Só perde a imunidade se o imóvel for utilizado para finalidade diversa. Ok? Então esses 7 particulares, a imunidade deles é condicionada. Condicionada a que eles, quando vão requerer a imunidade, provem que o imóvel ou está neutro ou está utilizado na atividade fim. Se o imóvel estiver sendo destinado a uma atividade diversa, bingo, eles perdem a imunidade. A grande polêmica que o Supremo enfrentou nos últimos 20 anos foi uma igreja, um partido político, uma entidade sindical de trabalhadores, qualquer dessas 7 pessoas tem um imóvel e aluga a terceiro. Se essa pessoa que tem imunidade aluga o imóvel a terceiro, o município alegou que o imóvel estaria sendo utilizado em finalidade diversa. E a igreja disse não. O partido político disse não. A entidade sindical de trabalhadores disse não. Disseram assim, Supremo, para o locatário, é claro que o imóvel é utilizado para a finalidade do negócio dele. Mas para nós locadores, o imóvel é utilizado para gerar uma receita, frutos civis que custeiam a nossa atividade fim. Então o Supremo reconheceu a tese dos advogados, inclusive eu advoguei algumas causas como essa aqui no Rio de Janeiro. O STF reconheceu a tese que os advogados tributaristas trouxeram para dizer que se o particular imune, se a entidade imune aluga o imóvel a terceiro e comprova que os aluguéis são revertidos no custeio da atividade fim, o imóvel para o proprietário locador é utilizado para custear a atividade fim. Então ele está indiretamente vinculado nas finalidades essenciais. Daí surgiu em 2004 a súmula 724 e depois, em 2015, ela foi reafirmada com efeito vinculante no verbete, na súmula número 50. Então, a súmula vinculante 50, que veio reafirmar, ou é a 50 e a 52, às vezes eu inverto, uma é do prazo para recolhimento, a outra é da imunidade do IPTU no imóvel alugado. Ou é a súmula vinculante 50 ou é a 52, que você combina com a velha súmula sem efeito vinculante 724, é o mesmo texto, a súmula 724 ganhou efeito vinculante em 2015, e aí tanto com base na súmula 724, combinada com a súmula vinculante, se eu não me engano é a 52, se não for a 52 é a 50, depois vocês olham direitinho, tá certo? Eu posso dizer que se a igreja, se o partido político, se a entidade sindical e trabalhador, se a entidade educacional sem fim lucrativo, alugou imóvel para terceiros, mas os aluguéis são revertidos no custeio da atividade fim, continua com a imunidade porque o imóvel é serviente à atividade fim. Quem é que não tem imunidade de IPTU e se cai na prova pode cobrar IPTU? Lojas da maçonaria, entidades maçônicas, não se equiparam a entidades religiosas, pode cobrar IPTU das entidades maçônicas, ok? Bom, cuidado com os cemitérios, tá? E sociedades privadas, concessionárias de serviço público, que são contratadas, são delegatárias, fizeram um contrato de concessão de 20, 30, 50 anos para poderem desenvolver atividade funerária no cemitério. Gente, concessionária que administra cemitério paga IPTU sobre o imóvel. Paga IPTU sobre o imóvel, tudo bem? Então incide IPTU normalmente contra as sociedades que atuam como concessionária do poder público, desenvolvendo através da concessão atividade obituária, funerária, naquele imóvel onde se empreende a atividade funerária. Incide normalmente IPTU, tudo bem? Agora preste atenção, se eu tenho uma entidade religiosa desenvolvendo atividade obituária dentro do próprio templo, a Igreja Católica enterrando os corpos de membros da igreja com autorização do Estado, a igreja anglicana lá na Bahia, foi o precedente que foi ao STF, na época o relator ministro era Roberto Grau, a igreja anglicana enterrando corpos de membros da comunidade anglicana com a legitimação dada pelo Estado no imóvel deles. Não é um cemitério tradicional, porra. Não é um cemitério tradicional. Então ali se trata, nem na verdade nem é um cemitério, é a igreja, é a entidade religiosa. Aí terminou se dizendo que os cemitérios religiosos têm imunidade de IPTU. Na verdade a imunidade não é porque é cemitério, é porque é a igrea. A Constituição não imuniza cemitério.
A igreja tem imunidade, ainda quando atua como cemitério religioso. Agora, essa imunidade, evidentemente, não vai alcançar, correto? Particulares que exploram a atividade funerária, criando cemitérios privados com fim lucrativo, têm capacidade contributiva, oferem lucro, pagam normalmente seus impostos. Tudo bem? Bom, para a gente encerrar esse bate-papo, quero todos vocês ligadíssimos agora. Gente, locatário não pratica fato gerador de IPTU. Não se pode cobrar IPTU do locatário. Locatário não pratica fato gerador de IPTU. Tá claro isso? Pedro Barreto tem um imóvel, locou a José da Silva. O IPTU é cobrado de quem? Pedro Barreto, proprietário locador. Não se pode criar, não se pode cobrar IPTU do locatário. Não se pode, porque o locatário tem posse sem ânimos domi, ele não é sujeito passivo da relação tributária. Então preste atenção. Se cai na prova, a cobrança do IPTU feita pelo município é sempre contra o locador, nunca contra o locatário. Qual é o problema de sempre em prova? No contrato de locação, o locador, naturalmente, se vale de um direito que a lei de locações concede a ele no âmbito cível, e o locador, no âmbito cível, ele cria contra o locatário uma obrigação locatícia de que o locatário pague em nome dele, locador, aos credores dele, locador, os encargos fiscais de impostos e taxas. O locador pode repassar ao locatário no contrato para fins civis o ônus de pagar impostos e taxas. Contribuição de melhoria não pode, só impostos e taxas. Aí cai na prova. No contrato de locação, José Locador repassou contra Caio Locatário a obrigação de pagar o IPTU. Caio não pagou o IPTU. O município cobra de quem? De José Locador. Ué, mas o contrato disse que quem pagaria era Caio. O fisco não tem nada a ver com esse contrato. O sujeito passivo é o proprietário, é o locador José. Ô, PB, mas tem uma convenção particular, tem um contrato, eu sei. O contrato produz efeitos entre as partes. Pactação de servanda, obrigatoriedade das convenções, boa-fé objetiva, função social, caralho, é 4. Isso vale entre as partes. Se José não pagar, se Caio locatário não pagar, eu, sendo José, eu vou alegar o inadimplemento cível do contrato e vou entrar com ação no cível contra ele. Por inadimplemento de contrato, aplicar multa, cláusula penal. E se o fisco me executar, eu vou entrar com pedido de ressarcimento contra ele. Mas quem tem que pagar o fisco sou eu, proprietário locador. Então, as convenções particulares não se opõem à fazenda pública. É o princípio da inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Na sua prova, não esqueça, se o proprietário repassou o IPTU ao locatário, isso só vale entre as partes. A cláusula é válida, ela não é nula, porque a lei de locações permite que se faça isso. A cláusula não é nula, a cláusula é válida, mas ela é ineficaz perante o fisco. Ela é inoponível, é um caso de inoponibilidade. A gente trabalha aqui no plano da eficácia do negócio jurídico. Tá? Então, se quer na sua prova, o município tem que cobrar o IPTU do proprietário locador. Não pode cobrar do locatário. A única hipótese eventual que poderia caber, assim, cogitando em tese, é se a lei municipal estabelecesse expressamente uma regra de solidariedade entre locador e locatário. Aí tudo bem. Não havendo a previsão na lei do IPTU de solidariedade entre locador e locatário, aí, meu camarada, não tem para onde correr. Tem que cobrar do locador, porque o locatário não é parte da relação tributária. O locatário não tem nenhum vínculo com o município para fins de IPTU. E se no contrato disser que o locador repassou a dívida de IPTU ao locatário para fins civis, é óbvio que o locatário vai ter que pagar. Não porque ele deva ao fisco, é porque ele deve ao locador. Eu fui locatário durante 10 anos da minha vida e sempre paguei IPTU, porque eu assinei um contrato e disse ao locador, fique tranquilo que eu vou pagar. Se eu, assumir a obrigação contratual de pagar o IPTU, eu tenho uma obrigação contratual, é claro que eu vou pagar, mas eu não devo ao fisco, eu devo ao locador. É uma obrigação cível, é uma obrigação acessória locatícia. Se eu não pagar, se eu descumprir a minha obrigação contratual como locatário e não pagar, quem vai ser inscrito em dívida ativa executada é o locador. E se eu pagar, eu não pago em nome próprio, eu pago como terceiro interessado e pago em nome e por conta do devedor, porque quem deve é o locador, tudo bem? Para fechar, uma igreja, um partido político, ok? Uma dessas pessoas imunes são locatárias de um imóvel meu. Eu, Pedro, tenho um imóvel e loquei a uma pessoa imune. O município pode cobrar IPTU de mim? Pode. Pode porque eu não tenho imunidade. O sujeito passivo sou eu. Eu, Pedro Barreto, sou o sujeito passivo. Imagine se eu pegar e alugar um imóvel meu para um sindicato, para uma igreja, se vai deixar de incidir IPTU contra mim? De jeito nenhum. O município não perde o direito de me cobrar o IPTU. Ah, mas aí ele vai cobrar da igreja. Não, ele não vai cobrar da igreja coisa nenhuma. Ele está cobrando de mim, que sou proprietário e locador. Ele não tem nada a ver com o que na esfera da minha autonomia privada negocial eu faço com o meu imóvel. Se eu quero locar meu imóvel desmembrando posse, constituindo posse direta para o locatário mediante remuneração, mediante frutos civis, foda-se, é um direito meu. O município vai dizer para mim, foda-se, alugue, sendo incomodado, faça o que você quiser com o seu imóvel. Você me deve IPTU, você não tem imunidade.
responsabilidade. Então, se eu, Pedro Barreto, proprietário locador, alugo o meu imóvel a uma igreja, a um partido político, a um sindicato, a uma autarquia federal, o IPTU continua incidindo. A imunidade deles não vai valer aqui, porque o município não estará tributando eles, estará tributando a mim, que sou particular, tenho capacidade contributiva e tenho que pagar o meu imposto, tá claro? Então, quando eu alugo o meu imóvel a uma pessoa imune, eu continuo me sujeitando ao IPTU normalmente. Estamos juntos? Bom, povo lindo, é o que dava para fazer. Dicas rápidas, como eu disse. No título eu botei 5 minutos, passei de 15 minutos. Eu tenho que voltar para a aula, eu tenho 40 questões para resolver no simulado aqui no portal. Eu fiz agora 10 questões ninja de civil, processo civil, consumidor com pessoal, só tema ninja. E agora eu vou entrar com 10 questões de constitucional, depois 10 questões de tributário, depois questões de ética, humanos e administrativo, no meu simuladão final com a rapaziada, só questão violenta. Se tiver alguém aí que não tem aula comigo, quiser ter aula comigo, @portalf3 no Instagram. Portal F3, meu curso é esse aqui, eu tô aqui no curso, na sala dos professores, aqui no Rio de Janeiro. Portal F3 é meu curso novo, já é o maior curso do Rio de Janeiro, em 8 meses e meio, e caminha, se Deus quiser, abençoar para estar entre os maiores cursos do Brasil, e no final do ano, quem sabe, brigar pela liderança, sendo o maior curso do Brasil. Já somos 20 mil alunos em menos de 9 meses. Portal F3, e hoje eu sou professor exclusivo do Portal F3. Se alguém não me segue no Instagram, me siga, @Pedro Barreto Portal F3, @Pedro Barreto Portal F3. Tem o Instagram, Portal F3, e para quem gosta de estudar tributário e constitucional, Eu Amo Constitucional, Eu Amo Tributário. É só seguir, tá certo? Um pedido que eu faço a todos vocês. Se vocês conhecem alguém que vai fazer segunda fase da OAB em tributário ou em constitucional, indiquem para fazer comigo. Me deem a honra de treinar o amigo de vocês. Deixem o seu coach, o treinador. Eu prometo uma coisa, eu vou cuidar deles. Eu vou dar aula do primeiro até o último dia, todos os dias para eles. E eu vou treinar eles para lutarem pela nota 10. Se vocês puderem, indiquem a minha segunda fase de constitucional, a minha segunda fase tributário. Eu bato o edital todo, todos os pontos do edital, treinamento de peças, correção personalizada para cada aluno, recebe as peças corrigidas, comentadas. Eu tenho uma puta equipe, um puta staff para me ajudar. Tá legal? Então, sim, segunda fase para concurso está rolando agora, Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente está com 70% dos aprovados na específica no portal. A turma do portal da segunda fase do MP está com 70% de todos os aprovados matriculados no portal. A gente está crescendo, cara. Estamos crescendo, estamos forte. Tá bom? Um beijo a todos. Eu vou voltar para aula. Tem um simuladão enorme para fazer agora. Amo vocês. Fiquem com Jesus. Muito obrigado pelo carinho. Não deixem de me seguir no Instagram, tudo bem? Não deixem de me seguir no Instagram. @Pedro Barreto Portal F3. @Portal F3. @Pedro Barreto Portal F3. @Portal F3. Valeu? Beijo, big. Mais tarde eu volto com mais dicas para vocês. Até domingo, prova da OAB, prova da magistratura do Rio Grande do Sul. Eu vou estar surrando dicas para vocês aqui. Tamo junto? Eu farei segunda fase em constitucional. Meu irmão, preste atenção. As últimas 2 turmas, eu e Rafa tivemos quase 400 alunos. Somente 4 estão na repescagem. Aprovamos 99% da nossa turma. Ou seja, somente 4 meninos, 3 meninos e uma menina estão na repescagem e vão passar. E vai ficar com 100% de aprovação. A gente tem, graças a Deus, hoje o treinamento que mais aprova no Brasil. Pode vir sem medo e confiar que se você colar comigo, eu vou dar o meu melhor e vou lhe treinar para você tirar 10 na segunda fase, seja de constitucional, seja de tributário. Tamo junto? Dou minha palavra aqui em público. Eu vou lhe treinar para você tirar 10, pegar o edital todo. Constitucional, o programa tem 25 pontos, do item 1 ao 25, todas as peças expressas, algumas implícitas, todo o programa de direito material, os 6 livros do examinador. Vou resumir os 6 livros para você em aula. Você vai tirar 10 na porra da prova, negão. Tamo junto? Beijo no coração. Vamos embora que eu quero vocês passando com 10. Beijo, minha gente.